A morte de José. Jesus é a paz de quem sofre e de quem morre. Eu vejo o interior de uma oficina de carpinteiro. Parece que duas das paredes são formadas por pedras, como se os construtores tivessem aproveitado grutas naturais para convertê-las em quartos de uma casa. Aqui, as paredes norte e oeste são de fato rochosas, enquanto as outras duas paredes, a sul e a leste, são rebocadas como a nossa. No lado norte, no recesso da rocha, eles construíram uma lareira rústica, sobre a qual há um potinho com um pouco de tinta ou cola, não sei bem qual. A parede é tão negra que parece coberta de alcatrão, por causa da lenha que ali se queima há muitos anos. Um buraco na parede, com um grande ladrilho por cima, substitui uma chaminé para deixar sair o fumo, mas deve ter cumprido muito mal o seu dever, porque as outras paredes também foram enegrecidas pela fumaça. E mesmo agora, há uma névoa de fumaça por toda a sala. Jesus está trabalhando em uma grande bancada de carpintaria. Ele está aplainando algumas tábuas que depois encostou na parede atrás dele. Ele então pega uma espécie de banquinho, preso nos dois lados por um torno. Ele o liberta do torno e olha para ver se o trabalho está perfeito. Ele examina de todos os ângulos. Ele então vai para a chaminé, pega a pequena panela e mexe o conteúdo com um pequeno graveto ou pincel. Não tenho certeza. Só consigo ver a parte que sai do pote e que é como um graveto. Jesus veste uma túnica bastante curta, da cor avelã escura. As mangas estão arregaçadas até os cotovelos e ele usa uma espécie de avental com o qual enxuga os dedos depois de tocar no potinho. Ele está sozinho. Ele trabalha diligentemente, mas pacificamente. Nenhum movimento abrupto ou impaciente. Ele é preciso e constante em seu trabalho. Nada o incomoda, nem um nó na madeira que não seja aplainado. Nem uma chave de fenda, acho que é uma chave de fenda, que cai 2 vezes da bancada, nem a fumaça que flutua no quarto que deve irritar seus olhos. De vez em quando, ele levanta a cabeça e olha para a parede sul, onde há uma porta fechada, e escuta. A certa altura, ele abre uma porta que fica do lado leste e dá para a estrada, e olha para fora. Posso ver uma pequena parte da estradinha empoeirada. Ele parece estar esperando por alguém. Ele então volta ao seu trabalho. Ele não está triste, mas muito sério. Ele fecha a porta novamente e volta ao trabalho. Enquanto ele está ocupado fazendo algo, que eu acho que é parte de uma roda, sua mãe entra. Ela entra pela porta sul. Ela corre em direção a Jesus. Ela está vestida de azul escuro e com a cabeça descoberta. Sua túnica simples é presa à cintura por uma corda da mesma cor. Ela fica preocupada quando chama seu filho e se apoia com ambas as mãos em seu braço, em atitude de oração e tristeza. Jesus a acaricia, passando o braço por cima do ombro dela e a conforta. Ele deixa o trabalho, tira o avental e sai com ela. Suponho que você gostaria de saber as palavras exatas que eles disseram. Muito poucos foram ditos por Maria. Oh, Jesus, vem, vem, ele está muito doente. Elas são pronunciadas com lábios trêmulos e lágrimas brilhando em seus olhos avermelhados e cansados. Jesus diz apenas, Mãe, mas essa palavra significa tudo. Eles vão para a sala ao lado, cheia de sol forte vindo de uma porta aberta para a pequena horta, que também é cheia de luz e verde, e onde pombas estão voando ao redor, perto das roupas penduradas para secar e sopradas pelo vento. O quarto é pobre, mas arrumado. Tem uma cama baixa, forrada com colchões pequenos. Digo colchão porque são coisas grossas e macias, mas a cama não é como a nossa. Apoiado nele, em muitas almofadas, está José. Ele está morrendo. É óbvio pela palidez lívida de seu rosto, seus olhos sem vida, seu peito ofegante e o relaxamento total de todo o seu corpo. Maria vai para o lado esquerdo dele, pega sua mão enrugada, agora lívida, perto de suas unhas. Esfrega, acaricia, beija. Ela seca com um pequeno pedaço de pano a transpiração que forma linhas brilhantes em suas têmporas.
ela enxuga uma lágrima vítrea no canto do olho dele. Ela umedece os lábios dele com um pedaço de linho umedecido em um líquido que acho que é vinho branco. Jesus vai para o seu lado direito. Ele levanta rápida e cuidadosamente o corpo que afundou. Ele o endireita sobre as almofadas, que ele então ajusta junto com Maria. Ele acaricia a testa do moribundo e se esforça para encorajá-lo. Maria está chorando baixinho, sem nenhum barulho, mas ela está chorando. Suas grandes lágrimas escorrem por suas bochechas pálidas até o vestido azul escuro e parecem safiras brilhantes. José se recupera um pouco e encara Jesus. Pega em sua mão como se quisesse dizer algo e também receber forças para a última prova do contato divino. Jesus se inclina sobre aquela mão e a beija. José sorri. Ele então se vira e com os olhos procura Maria e sorri também para ela. Maria se ajoelha perto da cama tentando sorrir, mas ela não consegue e abaixa a cabeça. José coloca a mão em sua cabeça com uma carícia casta que parece uma bênção. Apenas o agitar e o arrulhar das pombas, o farfarrar das folhas, o gorjeio da água podem ser ouvidos lá fora e a respiração do homem moribundo na sala. Jesus dá a volta na cama, pega um banquinho e faz Maria sentar nele, chamando-a mais uma vez simplesmente, Mãe. Ele então volta para o seu lugar e pega a mão de José mais uma vez. A cena é tão real que não consigo deixar de chorar por causa da dor de Maria. Então Jesus, curvando-se sobre o moribundo, sussurra um salmo. Eu sei que é um salmo, mas agora eu não posso dizer qual. Começa assim. Cuida de mim, Senhor, porque eu esperava em Ti. Em favor de seus amigos que vivem em sua terra, Ele realizou todos os meus desejos de uma maneira maravilhosa. Abençoarei o Senhor, que é meu conselheiro. O Senhor está sempre diante de mim. Ele está do meu lado direito para que eu não caia. Portanto, meu coração exulta e minha língua se alegra, e também meu corpo descansará na esperança, porque você não vai abandonar minha alma na morada dos mortos, nem vai permitir que seu amigo veja a corrupção. Você vai revelar o caminho da luz para mim, e vai me encher de alegria, mostrando-me o seu rosto. José se anima um pouco e, com o olhar mais animado, sorri para Jesus e aperta os dedos. Jesus responde ao sorriso com um sorriso próprio e a pressão nos dedos com uma carícia. E ainda curvado sobre seu pai adotivo, ele continua suavemente. Como amo os teus tabernáculos, ó Senhor! Minha alma anseia e anseia pelas cortes do Senhor. Também o pardal encontrou um lar e a pombinha um ninho para os seus filhotes. Anseio pelos seus altares, Senhor. Felizes os que moram na tua casa. Feliz é o homem que em ti encontra sua força. Ele inspirou em seu coração as subidas do vale das lágrimas ao lugar escolhido. Ó Senhor, ouve minha oração. Ó Deus, vira teus olhos e olha a face do teu ungido. José, soluçando, olha para Jesus e faz um esforço para falar, como se fosse abençoá-lo. Mas ele não pode. Ele obviamente entende, mas é impedido de falar. Mas ele está feliz e olha para o seu Jesus com vivacidade e confiança. Ó Senhor, continua Jesus, vós favoreceste seu próprio país, vós trouxeste de volta os cativos de Jacó. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, traz-nos de volta o teu Salvador. Eu quero ouvir o que o Senhor está me dizendo. Ele certamente falará de paz a seu povo por seus amigos e por aqueles que convertem seus corações a Ele. Sim, sua ajuda salvadora está próxima e a glória viverá em nosso país. O amor e a lealdade agora se encontraram, a retidão e a paz agora se encontram. A lealdade vem da terra e a justiça desce do céu. Sim, o próprio Senhor concede felicidade e nosso solo dá sua colheita. A retidão sempre o precederá e deixará suas pegadas no caminho. Você viu aquela hora, Pai, e você trabalhou por ela.
Você tem cooperado na formação desta hora, e o Senhor o recompensará por isso. Estou lhe dizendo. Acrescenta Jesus, enxugando uma lágrima de alegria que escorre lentamente pelo rosto de José. Ele então continua. Ó Senhor, lembra-te de Davi e de toda a sua bondade, como ele jurou ao Senhor. Não entrarei em minha casa, nem subirei na cama de meu descanso, nem permitirei que meus olhos durmam, nem darei descanso às minhas pálpebras, nem paz às minhas têmporas, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma casa para o Deus de Jacó. Levanta-te, Senhor, e vem ao teu lugar de descanso, vós e tua arca de santidade. Maria compreende e desata a chorar. Que seus sacerdotes se revestam de virtude e seu devoto grite de alegria. Por amor de seu servo Davi, não nos prive da face de seu ungido. O Senhor jurou a Davi e permanecerá fiel à sua palavra. Porei no teu trono o fruto do teu ventre. O Senhor escolheu seu lar. Vou fazer brotar um chifre para Davi. Vou preparar uma lâmpada para o meu ungido. Obrigado, meu Pai, em meu nome e em nome de minha mãe. Você tem sido um Pai justo para mim, e o Pai Eterno o escolheu como guardião de seu Cristo e de sua arca. Você foi a lâmpada acesa para ele, e para o fruto do útero sagrado, você teve um coração amoroso. Vá em paz, Pai. Sua viúva não ficará indefesa. Deus providenciou para que ela não ficasse sozinha. Vá em paz para o seu descanso. Te digo. Maria chora com o rosto inclinado sobre os cobertores. Parecem mantos, esticados sobre o corpo de José, que agora está esfriando. Jesus se apressa em consolá-lo, porque ele está respirando com muita dificuldade, e seus olhos estão ficando turvos novamente. Feliz é o homem que teme ao Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos. Sua justiça durará para sempre. Para os retos ele brilha como uma lâmpada no escuro. Ele é misericordioso, de coração terno, virtuoso. O justo será lembrado para sempre. Sua justiça é eterna e seu poder aumentará e se tornará uma glória. Você, Pai, terá essa glória. Em breve irei levá-lo com os patriarcas que o precederam, à glória que o espera. Que o seu espírito se regozije na minha palavra. Aquele que vive no abrigo do Altíssimo vive sob a proteção do Deus do céu. Você mora aí, ó Pai. Ele me resgatou das armadilhas dos caçadores e das palavras ásperas. Ele o cobrirá com suas asas e sob suas penas você encontrará abrigo. Sua verdade irá protegê-lo como um escudo, e você não precisa temer os terrores da noite. Nenhum mal chegará perto de você, porque ele ordenou a seus anjos que o guardassem onde quer que você fosse. Eles vão carregá-lo com as mãos para que você não machuque os pés nas pedras. Você pisará em leões e víboras, pisará em leões e dragões selvagens. Porque você tem esperado no Senhor, ele diz a você, ó Pai, que ele irá libertar você e protegê-lo. Porque você elevou sua voz a ele vai te ouvir. Ele estará com você em sua última aflição. Ele irá glorificá-lo após esta vida, mostrando-lhe sua salvação, mesmo agora. E na vida futura, ele vai deixar você entrar, por causa do Salvador que agora está te confortando, e que muito em breve, repito, muito em breve, ele virá e te envolverá em seu abraço divino e te levará à frente de todos os patriarcas, onde foi preparada a morada do justo homem de Deus, que foi meu bendito Pai. Vá antes de mim e diga aos patriarcas que o Salvador está no mundo, e o reino dos céus logo se abrirá para eles. Vá, Pai, que a minha bênção o acompanhe. Jesus levantou sua voz para alcançar o coração de José, que está afundando nas brumas da morte. Seu fim está próximo. Ele está ofegando muito dolorosamente. Maria o acaricia. Jesus senta-se na beira da cama, abraça-o e atrai para si o moribundo, que desmaia e morre em paz. A cena está repleta de uma paz solene.
Jesus deita o patriarca novamente e abraça Maria, que no último momento, com o coração partido, se aproximou de Jesus. Jesus diz: exorto todas as mulheres torturadas pela dor a imitar Maria na sua viuvez, a unir-se a Jesus. Engana-se quem pensa que o coração de Maria não sofreu nenhuma aflição. Minha mãe sofreu, que isso seja conhecido. Ela sofreu de maneira sagrada, porque tudo nela era sagrado, mas ela sofreu amargamente. Enganam-se também os que pensam que Maria não amou profundamente a José, só porque ele era esposo de sua alma e não de sua carne. Maria amava José profundamente e dedicou 30 anos de vida fiel a ele. José era seu pai, seu esposo, seu irmão, seu amigo, seu protetor. Agora ela se sentia tão sozinha quanto o rebento de uma videira, quando a árvore a qual está amarrada é cortada. Foi como se sua casa tivesse sido atingida por um trovão. Foi uma divisão. Antes era uma unidade, em que os membros se apoiavam. Agora faltava a parede principal, e esse foi o primeiro golpe na família, e um sinal da separação iminente do seu amado Jesus. A vontade do Pai Eterno, que lhe havia pedido para ser esposa e mãe, estava agora impondo sua viuvez e separação de sua criatura. Mas Maria profere, derramando lágrimas, uma de suas observações mais sublimes. Sim, sim, Senhor, faça-se em mim de acordo com a tua palavra. E para ter força suficiente para aquela hora, ela se aproximou de mim. Maria esteve sempre unida a Deus nas horas mais graves de sua vida. No templo, quando foi pedida em casamento, em Nazaré, quando foi chamada à maternidade, novamente em Nazaré, quando, derramando as lágrimas de uma viúva, em Nazaré, na terrível separação de seu filho, no Calvário, na tortura de me ver morrer. Aprenda, você que está chorando. Aprenda, você que está morrendo. Aprenda, você que está vivendo para morrer. Esforce-se para merecer as palavras que disse a José. Eles serão a sua paz na luta da morte. Aprenda, você que está morrendo, a merecer ter Jesus perto de você, confortando-o. E se você não merece, ouse do mesmo jeito e me chame perto de você. Eu vou vir, com minhas mãos cheias de graças e consolação, meu coração cheio de perdão e amor, meus lábios cheios de palavras de absolvição e encorajamento. A morte perde sua amargura se ocorrer entre meus braços. Acredite em mim. Não posso abolir a morte, mas posso torná-la doce para aqueles que morrem confiando em mim. Cristo, na sua cruz, disse em nome de todos vós: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse isso em sua agonia, pensando em suas agonias, seus terrores, seus erros, seus medos, seu desejo de perdão. Disse-o com o coração trespassado por extrema tortura, antes de ser trespassado pela lança, uma tortura mais espiritual do que física, para que as agonias dos que morrem pensando nele sejam aliviadas pelo Senhor e seus espíritos desapareçam. Morte para a vida eterna, da tristeza para a alegria, para sempre. Esta, meu pequeno João, é a sua lição de hoje. Seja boa e não tenha medo. Minha paz sempre fluirá em você, por meio de minhas palavras e por meio da contemplação. Venha, pense que você é José, que tem o peito de Jesus como almofada e Maria como enfermeira. Descanse entre nós, como uma criança em seu berço. Conclusão da vida oculta. Maria diz: antes de entregar estes cadernos, desejo acrescentar a minha bênção. Agora, só se desejar, com um pouco de paciência, poderá ter uma coleção completa da vida privada do meu Jesus, desde a Anunciação até o momento em que ele sai de Nazaré para iniciar sua vida pública. Você tem não só os ditados, mas também a ilustração dos fatos que acompanharam a vida familiar de Jesus.
A infância, a adolescência e a juventude de meu filho são apenas brevemente mencionadas no vasto quadro de sua vida, conforme descrito nos Evangelhos. Lá está ele, o Mestre, aqui está ele. Ele é o Deus que se humilha por causa do homem. E ele opera milagres também na humildade de uma vida comum. Ele as opera em mim, porque sinto que minha alma atinge a perfeição pelo contato com meu filho que está crescendo em meu ventre. Ele os trabalha na casa de Zacarias, santificando o Batista, ajudando no trabalho de Isabel e devolvendo a palavra e a fé a Zacarias. Ele as opera em José, abrindo seu espírito à luz de uma verdade tão sublime que ele não conseguia entender por si mesmo, embora fosse justo. E depois de mim, José é o mais abençoado por esta chuva de dons divinos. Considere quanto progresso ele faz, quero dizer, progresso espiritual, desde o momento em que ele entra em minha casa até o momento da fuga para o Egito. No começo, ele era apenas um homem justo de seu tempo. Então, por etapas sucessivas, ele se torna um homem justo dos tempos cristãos. Ele adquire fé em Cristo e confia com tanta segurança nessa fé que desde a frase que pronunciou no início da viagem de Nazaré a Belém, "O que faremos?", frase que revela todo o homem com os seus medos humanos e suas preocupações humanas, ele passa a ter esperança. Na gruta, antes do nascimento, ele diz: "Vai ser melhor amanhã." Jesus, que já se aproxima, o fortalece com esta esperança que é um dos dons mais magníficos de Deus. E dessa esperança, quando é santificado pelo contato com Jesus, passa à ousadia. Ele sempre quis ser guiado por mim, por causa do respeito venerável que sentia por mim. Agora ele lida com assuntos espirituais e materiais, e como chefe da família, ele decide quando há uma decisão a ser tomada. Não só, mas na hora dolorosa da nossa fuga, depois daqueles meses de união com o Divino Filho, o terem enchido de santidade. É ele quem conforta a minha aflição e me diz: mesmo que não tenhamos mais nada, teremos sempre tudo, porque o teremos. Meu Jesus opera seus milagres de graça nos pastores. O anjo vai aonde está o pastor, a quem um fugaz encontro comigo predispõe a graça e o conduz à graça para que por ela seja salvo para a vida eterna. Ele os opera por onde passa, tanto no exílio como quando voltou para seu pequeno país em Nazaré, porque aonde quer que ele estivesse, a santidade se espalhava como óleo sobre um tecido de linho e o perfume das flores no ar. E quem quer que fosse afetado, se não fosse um demônio, ficava ansioso pela santidade. Onde quer que esteja essa ânsia, aí está a raiz da vida eterna. Porque quem quiser ser bom, alcançará o bem, e o bem conduz ao reino de Deus. Você tem agora a santa humanidade de meu filho, vista através de detalhes que refletem diferentes momentos, do início ao fim. E se o padre M julgar útil, ele pode reunir os vários episódios em uma unidade de forma ordenada, sem qualquer intervalo. Poderíamos ter dado a você tudo em um lote, mas a providência decidiu que era melhor assim, para o seu bem, minha querida alma. Com cada ditado, nós lhe demos o remédio para as feridas que deveriam ser infligidas a você. Demos a você com antecedência para prepará-la. Durante uma tempestade de granizo, nada parece capaz de protegê-lo. Mas não é assim. A humanidade que dorme enterrada sob as águas espirituais é trazida à tona pela tempestade, que traz à tona também as joias de uma doutrina sobrenatural. Essas joias caíram em seus corações e estão apenas esperando a tempestade para que possam aparecer na superfície novamente e dizer a vocês: nós também estamos aqui. Não se esqueça de nós. Além disso, minha querida alma, este procedimento não foi apenas um desígnio da providência, mas também foi baseado na bondade. Em seu abatimento atual, como você poderia ter assistido a certas visões e ouvido certos ditados? Eles a teriam ferido a ponto de torná-la incapaz de cumprir sua missão de porta-voz.
Por isso as demos primeiro, evitando partir o coração, porque somos bondosos, e usamos visões e palavras adequadas aos seus sofrimentos, para que a sua dor não se transformasse em tortura. Porque não somos cruéis, Maria, e sempre agimos para que recebam de nós consolo, não desânimo e tristeza crescente. Tudo o que precisamos é que você confie em nós. É o suficiente se você disser como José: se Jesus ficar comigo, eu tenho tudo, e viremos com presentes celestiais para confortar seus espíritos. Eu não prometo a vocês dons humanos ou conforto humano. Eu prometo a vocês os mesmos consolos que José teve, os sobrenaturais, porque todos devem saber, os presentes dos reis magos, nas terríveis necessidades dos pobres refugiados, desapareceram tão rápido quanto um raio quando compramos uma casa e os utensílios domésticos básicos necessários para a vida, e os alimentos que também são essenciais para a vida, e só poderia ser adquirido com essa fonte de renda, até o momento em que encontrássemos trabalho. As comunidades judaicas sempre ajudaram umas às outras, mas a comunidade reunida no Egito era formada quase exclusivamente por refugiados perseguidos, que, portanto, eram quase tão pobres quanto nós, que vínhamos para nos juntar a eles. E um pouco dessa riqueza, que estávamos ansiosos por guardar para nosso Jesus quando adulto, e tínhamos poupado das despesas para nos estabelecer no Egito, foi muito útil para nosso retorno, e apenas o suficiente para reorganizar nossa casa e a oficina em Nazaré ao nosso retorno. Porque os tempos mudam, mas a ganância humana é sempre a mesma e aproveita as necessidades das outras pessoas para sugar ao máximo a sua parte da forma mais exorbitante. Não, o fato de termos Jesus conosco não nos proporcionou nenhuma riqueza material. Muitos entre vocês esperam isso, quando dificilmente estão unidos a Jesus. Eles se esquecem do que ele disse. Ponha seus corações nas coisas do Espírito. Todo o resto é desnecessário. Deus também fornece comida, para homens e também para pássaros, porque ele sabe que você precisa de comida, enquanto sua carne é o tabernáculo de sua alma. Mas antes de tudo, peça a sua graça. Em primeiro lugar, peça coisas para o seu espírito. O resto será dado a você em adição. Tudo que José teve de sua união com Jesus, do ponto de vista humano, foram preocupações, cansaço, perseguições, fome. Ele não tinha mais nada. Mas como ele mirou apenas em Jesus, tudo isso se transformou em paz espiritual e alegria sobrenatural. Gostaria de levá-la ao ponto em que estava meu cônjuge quando disse: mesmo que não tenhamos mais nada, sempre teremos tudo, porque temos Jesus. Eu sei, seu coração está partido. Eu sei, sua mente está ficando obscura. Eu sei, sua vida está se esgotando. Mas, Maria, você pertence a Jesus? Você quer pertencer a Ele? Onde? Como Jesus morreu? Minha querida criança, chore, mas persevere com coragem. O martírio não consiste na forma de tortura, mas na constância com que o mártir o suporta. Assim, a morte por arma de fogo é martírio, e da mesma forma, a dor moral é martírio, se for sofrida com o mesmo propósito. Você está sofrendo por causa do meu filho. O que quer que você faça por seus irmãos ainda é amor por Jesus, que deseja que eles sejam salvos. Portanto, o seu sofrimento é o martírio. Persevere nisso. Não queira fazer nada sozinha. A pressão da dor é muito forte e, portanto, não é possível você ter força suficiente para ser seu próprio guia e controlar sua natureza humana, evitando que chore. Tudo o que você precisa fazer é deixar que a dor a torture, sem se rebelar contra ela. Basta você dizer a Jesus: ajude-me. O que você não pode fazer, Ele fará em você. Permaneça nele, sempre nele. Não queira sair dele, se você não quiser. Não sairá, e mesmo que a sua tristeza seja tão profunda que o impeça de ver onde está,
você sempre estará em Jesus. Eu te abençoo. Diga comigo: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Deixe que isto seja sempre o seu pranto, até que você o repita no céu. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.